Até que enfim chegou o dia. Lavoura de soja já emergiu e agora eu posso conversar com você sobre a fenologia de uma forma que você nunca viu. Eu tinha combinado isso com você através de um vídeo que eu tinha publicado no meu canal e eu só estava esperando chegar esse momento para a gente começar a conversar. Vamos junto. Olha só, como que eu vou conduzir esse trabalho aqui contigo? Meu grande objetivo é sempre descomplicar o complexo e baseado na fenologia, nós vamos falar de diferentes fases da vida da planta, o que acontece em cada uma delas, pontos importantes para você lembrar, para melhorar o seu manejo e te fazer produzir mais e colocar mais dinheiro no bolso. Além disso, eu vou trazer alguns detalhes da morfologia, da fisiologia da planta de soja, porque tudo isso é importante. Esse tipo de informação é importante eu levar até você para você manejar a sua lavoura da melhor forma. Em todos os vídeos a partir de hoje, no primeiro momento eu vou tratar contigo sobre como classificar uma determinada fase e depois disso, depois da parte da classificação, a gente passa a conversar um pouco sobre o que acontece com a planta em cada uma dessas fases. Além disso, é importante a gente entender como classificar a fase de uma planta e como classificar a fase fenológica de uma determinada lavoura, ok? Vamos começar pela fase de VE, que é a emergência. V significa que eu vou tratar, no primeiro momento, de um conjunto de fases que estão dentro do momento vegetativo da cultura da soja. E E refere-se à emergência. Quando eu tenho no campo uma planta e, consequentemente, uma lavoura no estádio de emergência, quando os cotilédones formam um ângulo maior ou igual a 90 graus com o hipocótilo, que é o que eu estou vendo aqui. Eu tenho cotilédones formando um ângulo maior ou igual a 90 graus com o hipocótilo, que é essa estrutura aqui. A partir do momento que eu tenho essa configuração, a partir do momento que eu uso a morfologia, inclusive, para identificar essa configuração, eu posso dizer que a plântula emergiu e se eu tiver mais de 50% das plântulas num estádio como esse, significa que a lavoura está no estádio de emergência. E essa é a primeira fase para a gente começar a avaliar, a conversar e a entender como a planta se desenvolve ao longo do ciclo. Vem comigo. Eu mudei até de ângulo para que você possa observar a lavoura como um todo. E no caso dessa lavoura, ela já avançou em relação ao estádio de emergência. Ela já não está mais em VE, ela está avançada em relação a esse estádio. Mas eu fiz questão de te mostrar no detalhe agora há pouco como identificar uma plântula em VE e, consequentemente, uma lavoura. Agora nós vamos falar da realidade dessa área aqui. E aí eu pego essa plântula para te mostrar no detalhe. Presta atenção nela. Diferente daquela que eu te mostrei antes, daquele exemplo que eu te dei antes, essa plântula aqui já tem as folhas unifolioladas com as bordas descoladas. Ou seja, antes elas estavam assim, com as bordas coladas. Agora elas abriram. Se elas abriram e descolaram os bordos, significa que a estrutura de baixo, no caso aqui, os cotilédones, estão completamente abertos. Esse é o macete que você precisa gravar e levar ao longo da vida da planta para você identificar cada uma das fases. Eu sempre olho para a estrutura mais nova que tem os bordos descolados, quando eu falo em folhas. Aqui então, as folhas unifolioladas estão com os bordos, com as bordas descoladas, significa que os cotilédones estão completamente desenvolvidos. Se os cotilédones estão completamente desenvolvidos, que fase é essa? VC, fase cotiledonar. Ok, e aí quando os trifólios aqui, o primeiro trifólio descolar as bordas, quando ele crescer e descolar as bordas, isso significa que as folhas unifolioladas estarão completamente desenvolvidas. Mas calma, quando isso acontecer, eu vou estar aqui de novo para mostrar para você no detalhe. Hoje você precisa gravar isso. As unifolioladas descolaram as bordas, significa que os cotilédones estão completamente desenvolvidos. Se os cotilédones estão completamente desenvolvidos, a fase é VC, fase cotiledonar. Repara aqui no detalhe,
aqui eu tenho o hipocótilo e aqui entre os cotilédones e esse nozinho aqui das unifolioladas, eu tenho o epicótilo. Hipocótilo, epicótilo. Conforme você me acompanhar aqui, eu também vou te mostrar detalhes importantes da fenologia. Pensa aqui comigo, numa fase como essa, fase cotiledonar. Quem mantém a plântula? Quem alimenta a plântula? São os cotilédones. Ela ainda não tem condição de se manter sozinha, vamos dizer assim, de fazer fotossíntese e produzir seu próprio alimento. Ainda está cedo para ela fazer isso. Então os cotilédones são as estruturas responsáveis por alimentar essa plântula. E essa fase é super importante para você começar a ter uma ideia já da implantação em si, do teu stand em si, algo que a gente sabe que é tão importante para a tua produtividade. Se eu perder um dos cotilédones ou perder os dois, isso impacta em produtividade? Esse é um ponto importante você sempre prestar atenção. Eu, desde essa fase, aliás, desde a fase de emergência, pulando para essa fase cotiledonar, uma das coisas que eu sempre observo na lavoura é a integridade dos cotilédones. E o ideal é que eles mantenham-se íntegros, até V2, V3. Quanto mais tempo eles se manterem íntegros, com sanidade, verdes, mais sinais você tem de que sua lavoura está bem desenvolvida. Então é importante estar atento, de olho na planta, identificando esses detalhes, afinal de contas eles contam muito no teu resultado final. Sobre VE, que eu falei no primeiro momento desse vídeo, quando você chega no final do estágio VE, os cotilédones já chegaram a perder até 70% do seu peso seco. Ou seja, com o passar do tempo, eu estou trazendo essa informação para você saber que eles vão perdendo peso e vão exaurindo as reservas, porque, como eu te expliquei, eles precisam alimentar as plântulas. Por que essa lavoura aqui está em VC, na fase cotiledonar? Porque mais de 50% das plântulas, eu fiz uma contagem no talhão todo, mais de 50% das plântulas estão em VC. Quando eu tenho mais de 50% das plântulas no estágio X, significa que a lavoura está naquele estágio X, ok? Hoje são essas informações que eu queria trazer para você. Te convido a ficar de olho na planta e acompanhar aqui no meu canal, fase a fase, como classificar, entender o que está acontecendo com a planta, como eu trouxe aqui no detalhe, quem que alimenta ela numa fase como essa, e por aí vai. Aproveita para se inscrever, deixa sua curtida, chama na reação, chama na curtida e compartilha esse vídeo. Me ajuda a dar força para o canal, para a gente poder trazer cada vez mais informações e poder multiplicar esse amor pelo campo e pela cultura da soja. Tamo junto!